Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, e nós vamos continuar o nosso estudo do gênero textual resenha crítica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da produção textual e como produzir a resenha crítica. Então, hoje nós vamos trabalhar a produção do texto. Conceituando e recapitulando, né? Então, o que é uma resenha crítica, gente? A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra. Por exemplo, pode ser um livro, um filme, um artigo, uma série, um documentário, uma exposição de artes, uma peça teatral, shows. Nela, o resenhista vai sintetizar as ideias e vai expor suas apreciações, influenciando os leitores. Assim, a função desse gênero é fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto que está sendo analisado. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar a produção de texto. Como produzir esse tipo de texto? Então, eu sintetizei aqui alguns passos, né, de como fazer para produzir a resenha crítica. Um passo a passo, muito simples e de forma bem clara, para que a gente possa estar, assim, trabalhando a questão da produção textual. É muito importante dizer que a escrita é uma técnica. Então, a gente só aprende a escrever escrevendo. A professora Cristiane, aqui, que é essa que vos fala, vai trazer aqui a teoria de como produzir a resenha crítica. Mas é importante que haja um treino do texto, tá bom? Que vocês possam estar produzindo esse texto na realidade, né, na prática, para que a produção textual seja, na verdade, efetivamente praticada, tá certo? Então, como fazer uma boa resenha crítica? Um passo a passo. Primeiro, conheça muito bem a obra. A resenha crítica é um gênero textual que vai fazer uma análise interpretativa da obra, seja ela um livro, uma peça teatral, um filme. Então, é importante que a gente entenda que eu preciso conhecer a obra. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu não vou fazer uma crítica, uma análise crítica, né, interpretativa de um filme, se eu não assisti o filme, ou de um livro, se eu não tenho conhecimento da leitura desse livro. Tá certo? Isso é muito óbvio, muito lógico. Então, para começar uma resenha crítica, é necessário ler ou assistir atentamente a obra que vai ser analisada. Se necessário, pode-se fazer também isso de uma vez para que nenhuma parte passe despercebida. Assim, se ficou alguma dúvida, não hesite em ler ou ver novamente. Segundo, faça anotações sobre a obra, ou seja, faça uma síntesezinha sobre a obra, tá bom? Durante a fase inicial, é muito importante ir fazendo algumas anotações sobre o tema, a estrutura da obra, quem é o autor ou autora, né? É importante também, gente, conhecer um pouco da biografia do autor, conhecer outras obras, né, desse autor também. Às vezes a gente pode fazer um comparativozinho de uma obra com a outra, então isso é muito importante. Qual é o nome da obra? Quem é o autor? Qual é a temática explorada, ou seja, o tema, né? E qual a relevância desse tema ou a importância desse tema que está sendo tratado? Qual é a opinião defendida pelo autor? Quando foi publicado, lançado ou apresentado? Qual é a estrutura e a divisão apresentada? É por partes, é por capítulos, por seções? Se for uma série, por exemplo, é por episódios, tá certo? É por temporada. Então, é muito importante fazer essas anotações dos detalhes da obra. A obra faz parte de outras, por exemplo, é uma trilogia, como eu falei aqui, né? É uma série,
tá certo? Então, é muito importante fazer essas anotações minuciosas sobre a obra. Outra coisa muito importante é fazer uma pesquisa sobre o autor e a autora, como eu falei anteriormente, né? Então, para fazer uma resenha crítica, é importante saber mais sobre o autor da obra. Qual é o seu nome completo, qual é o local do seu nascimento. Você não vai fazer uma biografia extensa, né? Mas fazer uma apresentação do autor da obra, tá certo? O tema da obra produzida é recorrente de outras obras do mesmo autor. Então, vamos prestar atenção também nesse detalhe. Outra questão é criar a sua opinião sobre a obra. Então, você como produtor de uma resenha crítica, a resenha crítica geralmente é um texto pessoal, né? Um texto em primeira pessoa. Você precisa ter uma opinião sobre a obra. Então, para produzir sua opinião, responda algumas questões, né, que é um roteirozinho que pode ajudar a definir melhor o caminho a ser seguido. Você gostou da obra? Qual a parte foi mais interessante? Que relações ela pode ter com outras obras? Quais as principais considerações e apreciações sobre o tema? Sentiu que teve alguma parte que não ficou muito bem explicada? Quais as emoções geradas depois de ler ou assistir a obra? Aí, gente, você vai estar formando a sua opinião pessoal sobre a obra. Depois, produz a resenha crítica. Então, analisando as informações coletadas, chegou a hora de produzir o texto. Por isso, recorra a todas as anotações que foram feitas, pois elas serão muito valiosas e servirão de guia e apoio para desenvolver melhor a resenha crítica. A estrutura da resenha, ela vai seguir o modelo dos textos dissertativos argumentativos. Então, vamos relembrar qual é a estrutura dos textos argumentativos dissertativos, né? É uma estrutura padrão. Então, vai ter aí introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente pode falar um pouco sobre a obra e a gente pode também trazer uma pequena biografia do autor, tá certo? Gente, vamos lembrar que resenha não é resumo, tá certo? Então, você não vai falar, descrever a obra, né, a história, você vai falar sobre a obra, tá? Então, fazer uma pequena síntese, uma sinopse do que acontece no livro, no filme, isso é muito importante. E é muito importante a gente entender que existe uma diferença entre a resenha crítica e o resumo, tá certo? Muita gente confunde. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre essa diferença entre resenha e resumo. Tá? A resenha é uma análise interpretativa da obra com a opinião do autor e a opinião do resenhista. Então, lá pode ter a opinião do autor, mas vai ter a opinião pessoal do resenhista, que é aquele que produz a resenha, que é o produtor do texto, tá certo? Outra dica importante, gente, é na resenha você trazer um contra-argumento, por exemplo, ou uma ideia contrária à sua. Por exemplo, se você gostou da obra, né, traga também pontos negativos. Você pode colocar os pontos positivos e elencar também os pontos negativos da obra, para que o leitor possa ter essa visão de amplitude da obra, do filme, do livro ou da arte que está sendo aqui, na verdade, analisada criticamente, tá bom? Então, lá no desenvolvimento, o que é que a gente tem que fazer? É aí que vai estar o argumento, a defesa do argumento, a visão, a sua opinião, né? Pode-se trazer aqui a opinião do autor, você pode colocar também outras obras que sejam parecidas, né? E que possam ser comparadas com a obra que está sendo analisada. Tudo isso no desenvolvimento. E lá na conclusão, você fecha o pensamento, né? Faz o arremate do tema principal, dando a sua opinião, certo? E
trazendo essa interpretação para o leitor, para chamar a atenção do leitor, né? Para que ele possa querer, né, através da sua resenha, trazer ao leitor essa vontade de ler o livro, de assistir o filme, tá certo? De, na verdade, passear sobre esse universo da obra que está sendo analisada. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.